Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim hoje para a gente pintar, olha, o nosso risquinho de mirtilos. Vamos lá, vamos ver o passo a passo. Eu vou iniciar essa pintura também usando o clareador ou incolor, não é? Com uns pinguinhos de água, uma porção de água. Vou passar no em volta de todo o meu desenho, essa misturinha, e em cima das folhas que não tem o risquinho no meio. Primeiro eu passei o clareador com água, agora eu peguei um pouquinho de cinza ônix e vou misturando a ele e vou espalhando em cima do meu tecido. Primeiro eu coloco água e clareador, depois eu venho com a tinta. Você pode estar pegando essa tinta, misturando ao clareador e espalhando sobre o seu tecido. Mas você também pode fazer dessa forma, ajuda você a manchar menos. Eu amo desenhos manchadinhos, gosto muito de pintar assim, bem manchadinho. Mas eu vou mostrar a você da forma que fica menos manchado, porque você aí pode escolher na sua casa. E quando a gente coloca primeiro o clareador com a água, o incolor com a água, facilita na hora da gente sumir essa tinta em cima do tecido, ou seja, a gente esfumaçar ela em cima do nosso tecido. Essa cor que eu coloquei agora aí é um pouco de azul marinho. Primeiro eu usei o cinza ônix, agora eu estou usando o azul marinho. Eu vou usar uma quantidade assim maior de tinta para essa pintura. As outras que a gente fez, eu coloquei poucas tintas para facilitar essa pintura aquarelada, facilitar mais para você ir entendendo o processo. Para esse, eu vou colocar uma quantidade já maior de tinta para você ver que vai complicando sim, mas não é impossível de fazer. Eu usei aí sépia e azul marinho. Veja que dá um toque já esverdeado, amarelado para o nosso desenho, essa é a intenção. Na hora que eu passo a minha brochinha, em cima do branco do tecido, do encontro com esse incolor e essas tintas, veja que eu vou dando uma apagada nele, em cima do branco. Essa brochinha, ela ajuda muito a gente a fazer esse tipo de trabalho. Essa é uma brochinha número 4. Aí eu peguei o cinza ônix, uma boa quantidade, meu pincel tá sujo, já tá uma certa mistura de azul marinho, de sépia, de cinza ônix, e essa é a intenção, eu não vou lavando. Alguns lugares eu coloco um toque maior de azul marinho, alguns lugares eu deixo aparecer mais forte o cinza, outros o sépia, deixando mais amareladinho. Enfim, eu vou fazendo essa mistura aí em volta de todo o meu desenho. Lembrando que as folhinhas que eu deixei sem o risquinho no meio são as folhinhas que estão em segundo plano. Então, significa que a gente pode ir passando já por cima delas também. As outras eu vou deixar para pintar depois. Eu poderia estar pintando já tudo aí, mas eu vou deixar para fazer depois, para você entender melhor, para ficar mais fácil para vocês aí em casa. Olha só, aí eu continuo pegando sempre uma boa quantidade do clareador, um toquezinho de tinta, vou espalhando, mesmo que eu inicie a pintura usando a tinta com o clareador, mas depois eu pego o clareador puro para passar no em volta, para sumir a tinta, esfumaçar ela sobre o meu tecido. Embora essa folha, ela esteja em segundo plano, ela já vá pintando ela junto com o fundo, mas veja que eu coloco uma sombra no em volta dela, tá vendo? Eu marquei destacando ela, porque aí quando eu colocar qualquer toquezinho aí em cima dela para dar uma ideia de folha, que o que a gente tá vendo aí é só a marca do carbono, ela já vai se sobressair com mais facilidade. Veja que essa parte aí eu já comecei com o clareador e a tinta. Então, eu lavei a minha brochinha para tirar o excesso de tinta dela, peguei o clareador puro e vim colocando. Veja que não faz um esfumaçado muito bom, tá vendo? Fica um pouco marcadinho. Mas como eu vou colocar outros tons aí em cima ainda, então tudo bem. Eu vou deixar, eu fiz essa parte só para você ver que fica mais difícil da gente emendar.
quando a gente já não tem uma base com o clareador antes do no nosso tecido. Eu passei um pouquinho de sépia para amarelar, dar um toque mais amarelado, e agora eu coloquei um pouco de azul celeste. Vou pegar o clareador puro e vou sair passando no em volta do encontro do branco do tecido com esse fundo, para esfumaçar o melhor possível. Feito isso, eu vou começar a manchar essa sombra. Isso aí é verde pinheiro. Eu vou colocar umas manchinhas. Tô colocando com a brochinha número 2. Eu mudei a minha brochinha, viu? Essa é a número 2 agora. Eu peguei agora o verde kiwi. Tô fazendo umas manchas com verde pinheiro e kiwi. Na maioria dos lugares, eu vou usar apenas o pinheiro, para deixar mais escurinho mesmo. A ideia é deixar mais manchada essa minha pintura. Dá uma impressão de que tem alguma vegetação, de que tem outras folhinhas aí por trás. Olha só, tô manchando ainda mais. Agora eu troquei o pincel, peguei o pincel número 8. Esse pincel tá com o pelinho mais macio, é mais alongado. E vou sair manchando por todos esses cantinhos. Aí eu já peguei sépia. Importante você, se você gostou dos tons que eu usei aí, você pega esses tons e sai fazendo a sua pintura. Não se preocupe muito que fique igual o meu manchado, tal qual está. Apenas saia manchando usando os tons que vai dar certo. Porque se eu pintar outro desenho desse, eu não vou conseguir fazer esse fundo igual. As manchinhas exatamente onde elas estão. Essa tinta que eu estou usando agora é o verde soft, e peguei também o verde pântano, porque veja que eu já estou trabalhando aquela folhinha em segundo plano. Eu não vou destacar muito ela, mas esse encontro dela com as frutas, eu vou deixar mais escurinho, mais uma profundidade para o meio dela. No em volta, nessa borda aí da parte de baixo, eu coloquei um pouco do verde soft e para essa pontinha vou colocar também. Não precisa deixar assim muito delimitado, muito definidinho não, tá? Deixe mais clarinho, mais suave, bem mais clarinha do que as outras que nós vamos pintar na parte de cima. E para ela já tá bom. Agora, eu vou manchando, olha, esse cantinho aí em volta. Vou sempre colocando umas manchinhas. Eu gosto daquela pintura mais manchada mesmo. Essa outra folha, eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou passando inicialmente esse verde soft, mas eu vou colocando junto a ele um pouquinho do clareador, né, ou do incolor, para que vá suavizando. Já que ela é maior, então eu quero marcar ela, mas assim de uma forma mais suave, que não fique muito forte as minhas tintas. Principalmente esse meu verde soft, que ele tá bem durinho. Se eu coloco uma porção aí, ele vai marcar muito. Uma porção sem o clareador por baixo, ou com a ajuda do clareador na hora de colocar ele. Aí eu vou pegando esses tons de cinza ônix, de sépia, azul marinho e vou sujando, manchando a minha folhinha de uma forma mais suave. Essa pontinha dela com sépia eu vou deixar mais marcada. E no em volta eu vou fazer um pouco do azul marinho, quase que um contorno. Olha só, tá vendo? Coloquei aqui um contorninho e puxei levemente. Mais luminosidade. Ela tá aparecendo até muito bem, mais suave do que as outras, vai ficar, mas aparecendo muito bem. Essa parte aí de baixo você pode escurecer ela bem. Ela tá numa região muito profunda, pode ganhar uma sombra bem marcada mesmo. A parte de cima já está muito marcadinha, deixa assim. Essa outra folha, eu passei uma porção do clareador aí no meio e agora eu tô passando o verde soft em cima dele. Como o meu tecido já ficou umedecido pelo clareador, então
eu vou passando o verde soft e ele vai ficando mais suave, se espalhando com mais facilidade e mais rapidez. Lembrando que esse daí é um pincelzinho número 8 com os pelinhos mais alongados. Nas pinturas que eu faço, essa pintura mais aquarelada, tanto eu uso mais tinta, uma quantidade maior de tinta no meu pincel, quanto eu gosto de trabalhar com pincéis mais macios. Essa tinta que eu tô colocando aí no em volta é o verde pinheiro. Veja que quando ela vai para cima do verde soft do clareador, vai ficando bem mais suave. A pontinha que não tinha nada pintado já ficou mais escuro. Peguei um pouco de verde kiwi para essa região. Observe que a pintura dessas folhas que tem esse risquinho no meio, ela fica mais marcada, ela ganha um tom mais verde. A gente detalha ela mais. Essas de trás, pode deixar elas assim, mais suave. Aí, eu vou marcando pontos de luminosidade em cima da minha folha. E a gente precisa também colocar umas sombras aí, umas sombras boas. Olha o que eu tô fazendo. Eu tô apagando essa separação fundo e folha. Eu dei uma apagadinha. Peguei essa brochinha para não ficar muito manchado, essa apagada, e dei uma arrumadinha. Não lavei o meu pincel e vou espalhando aí em cima o clareador. Preciso umedecer um pouco essa minha base para eu ir colocando as tintas sobre ela. Principalmente esse meu verde soft, que ele tá mais durinho. Tendo essa base já umedecida, ele se espalha mais rápido e bem melhor. Nessa hora, você pode estar usando até um pincel 14, tá? Para fazer essas folhas. Elas são grandes, dá pra gente pintar com pincéis maiores. Eu tô usando o meu pincel número 8 mesmo. Isso aí é o verde pinheiro e o verde pântano, que eu vou colocando por essa região aí embaixo. Ou seja, eu já pedi um pouco mais de profundidade para essa região dessa folha. Fiz uma sombra mais marcada. Isso aí é verde pinheiro puro, mas eu não tenho lavado meu pincel. Tem sempre sujeirinhas de outros tons. A gente vai fazendo as delimitações da nossa folhinha, deixando ela mais marcada do que aquela que a gente quer que fique atrás. E os tons verdes vai aparecendo mais forte. Veja que a de trás ela ficou muito cinza. Isso aí é o verde kiwi. A parte de baixo ficou o verde pinheiro e a de cima o verde kiwi. Tô dando uma apagada nesse encontro com o fundo e melhorando as emendas da minha folhinha. E vou deixando tudo isso assim, viu? Vou pintar todas as minhas folhas dessa forma. Isso é que eu coloquei foi um pouquinho de azul celeste. Eu vou pintando todas as minhas folhinhas e vou deixar para detalhar depois. Olha só, vou primeiro passar a base, a pintura é igual, aquela base com o clareador. Depois eu venho colocando no centro dela esse verde soft. O clareador eu não tenho levado até as bordas, eu tenho deixado centralizado. Depois eu venho com o verde pinheiro, fazendo um contorno. Essa daí, ela tá muito embaixo, então, eu peguei aí o verde pinheiro, aliás, o verde pântano com sépia, e fiz esse fundo bem escuro. Vou emendar essas outras tintas. Mas a gente precisa dar uma profundidade boa para essa folha. Isso aí é o verde kiwi. Deixar ele marcadinho, um pouquinho de verde pântano nessa região, essa curvatura que ela tem. E essa outra eu vou fazer o mesmo processo. Vou passar em cima do clareador que aqui eu havia colocado, uma porção do verde soft. Tô passando o verde kiwi para essa pontinha. Eu quero folhas com tons verdes e não cinza, igual a de segundo plano. Olha só, o verde soft aí novamente, para essa região de fora.
Vou seguindo com o verde pinheiro. Observe que a gente fez uma mistura boa de tons de verdes para essas folhas. A gente precisa prestar bem atenção nas colocações, se quiser fazer mais ou menos parecido. Eu sugiro que você pegue esses tons, observe onde ficam os pontos de luminosidade, os pontos mais escuros, e não se preocupe com a colocação, apenas vá colocando todos os tons, respeitando sombras e luzes. Isso aí, por exemplo, é azul marinho que eu tô colocando para a pontinha dessa folha. Verde soft novamente, que eu quero luminosidade para essa parte. E aí estão elas. Pode deixar aí. Elas não estão prontas. Para esses cabinhos, eu vou enchendo com o clareador, ou incolor, não é? É o clareador de tinta para tecido. Venho com o sépia e vou aqui fazendo o contorno. Um contorno que eu espalhei. Quando a gente coloca esse incolor embaixo, ou como base para nossa pintura, as manchinhas que a gente faz com a tinta, a gente sabe que elas não vão sair a gente lavando o nosso tecido. Então, a gente pode abusar bastante de pinturas que sejam só manchinhas, como eu estou fazendo para esses cabinhos. Depois, eu vou trazer um pouco de luminosidade para eles. Mas eu vou pintando assim como manchinhas com tranquilidade, porque eu sei que vai permanecer. Continuo fazendo galinhos esses que você coloque onde você quiser, quantos você quiser. E eu tô usando quase que sujeira de pincel para fazer eles. Eu tô pegando pouquinha tinta. Eu não tô marcando muito forte, não. Não tô tendo essa preocupação. Tudo aí ainda tá úmido. A tinta que eu colocar em cima vai prender bem, então não preciso me preocupar em fazê-los muito fortes. Até porque a pintura aquarelada, ela é mais suave mesmo. Isso aí é um pouquinho de branco que eu vou colocando. Você pode colocar verde soft, branco, marfim, areia, a cor que você quiser, para essa luminosidade. E vou passando para todos eles. Mesmo os fininhos, eu vou marcando um pouquinho. Feito isso, gente, agora eu vou começar a arrumar minhas folhas. Vou começar a colocar aquela marca mais profunda, aquelas ideias de nervuras. Vou que partindo as minhas folhas ao meio e puxando ideias de nervuras, aprofundando algumas sombras. Olha só. E é aquela colocação assim bem despreocupada. A gente vai jogando assim os excessos, só manchando um pouquinho. Essa que tá aí por baixo, precisa ficar bem escurinha essa região, mas essas outras eu também vou marcar bem o centro. Veja que eu coloquei a tinta assim de qualquer forma, não foi? Eu não fiz um contorno certinho, me preocupando em deixar as coisas muito organizadinhas. Ou detalhes muito certinhos. Essa parte aí embaixo do mirtilo eu também vou escurecer um pouquinho. Vou manchando, vou puxando isso aí. Essa daí que tá bem clarinha, eu vou colocar a sombra que ela precisa nesse momento, principalmente nessa região embaixo desse mirtilo de cima. Olha só. Vou marcar essa região central, fazer umas manchinhas nessa parte aí de baixo, que tá mais escurinha. Depois, a gente vê se há necessidade, ou onde há necessidade de colocar mais contornos. Mas isso é lá no final da nossa pintura. Olha só, essa daí que tá bem acima, a gente vai manchando pros dois lados. Quase que numa quantidade igual. As outras, eu manchei mais a parte de cima, deixando a parte de baixo mais suave. Essa daí não, eu vou manchar aqui igual pros dois lados. Gosto de aprofundar bastante essa região central e puxar ideias de nervuras para as laterais. Essa folha, ela ficou mais marcada, então, eu vou dar uma ideia também de região central e de nervuras para ela. A outra eu vou deixar como está.
E agora vamos iniciar a pintura dos mirtilos em si. Vou começar com o clareador outra vez. Vou passando o azul bebê no em volta. Veja que eu não vou encher tudo de azul bebê. Vou passar ele em cima do clareador, ele vai ficar ainda mais suave. Agora, com o azul Caribe, eu vou passando ele aí por baixo, deixando mais escurinho, deixando uma sombra.